Hoje você vai aprender a melhor forma de você vender uma ação da sua carteira. Sabe que eu sou um tipo de investidor que não gosta de ficar movimentando muito minha carteira. Já te falei, te mostrei. Você consegue inclusive acompanhar isso. E já tem aí 2, 3 anos que eu mostro minha carteira pública e poucas vezes fiz vendas. No dia de hoje, estou inclinado a fazer uma venda, mas eu vou fazer ela da melhor forma possível. E a gente vai te mostrar passo a passo aqui o que você tem que fazer para seguir esse racional de venda. Porque sendo bem sincero, o que a maioria da galera tem dúvida é: pô, Léo, você me explica tanto sobre como comprar, que eu já sei comprar, já sei fazer minhas compras. Quando é que eu tenho que vender? Vender eu não sei. Será que eu tenho que vender ou eu esqueço? Ao invés de ser buy and hold, eu sou buy and foda-se. Eu compro e acabou. Esqueço, vou ver depois daqui 60 anos. Não, você tem que vender também para aumentar a eficiência da sua carteira. É óbvio que você não vai ficar girando carteira. Tem alguns momentos que você tem que tomar uma decisão de sair de alguns papéis. E se eu tô por aqui, você já sabe, né? O cara das opções junto com o Léo aqui na área, vem opções por aí. Por quê? Porque é óbvio que as opções têm uma possibilidade muito boa, né? Para você vender as suas ações de maneira convencional. Ou de repente você pode receber dinheiro para vender as suas ações, será? Será, Léo? Então, olha só aqui quais são as ações da minha carteira atualmente. Banco do Brasil, BB Seguridade, BR Partners, Unifique, Itaúsa, Klabin, tem a 4 e a 11 aqui, que eu inclusive vou me desfazer dessas Klabin 4 aqui, depois você vai ver o porquê e como também. Depois tem Petro, Sanepar, Saúde, Taesa e Vale 3. De todas essas ações, a gente já calculou o preço teto de cada uma delas aqui no canal, né? Se eu não me engano, talvez a única que eu não tenha calculado foi de Itaúsa, mas a gente calculou de Itaú, dá para fazer algo de equivalência ali, né? Mas e teve alguns investimentos que fiz na carteira que foram para aproveitar uma oportunidade mesmo. Recentemente a gente viu algumas transformações em algumas empresas e uma das empresas que mudou bastante a forma como ela é hoje do que eu tinha investido há um pouco tempo atrás foi Saúde 3, né? Que se transformou, que na verdade era o Odontoprev e se transformou então na Brat Saúde. Ela é uma posição grande na minha carteira, porque na época eu comprei ali o Odontoprev, vim falando para vocês sobre o Odontoprev na casa dos 10 e pouco, né? Tava muito descontado realmente. E a minha intenção era levar o Odontoprev na minha carteira para sempre, eu não queria vender o Odontoprev. Então se ainda fosse o Odontoprev, provavelmente não venderia. Mas também se fosse o Odontoprev, provavelmente não estaria aí próximo dos 15,35 como está. E aí, avaliando o preço teto, valor intrínseco, que eu já vou te falar aqui o passo a passo que você tem que fazer, realmente me parece ser um momento oportuno de fazer uma venda de call. Vou te explicar o porquê. Olha só, a gente investiu do dinheiro do bolso mesmo 162 mil e a gente está com 40% de valorização. O primeiro aporte que fizemos de Odontoprev, você pode inclusive olhar aí nos vídeos do canal, foi em algum rumo ao 100k. Mas foi ali pro finalzinho de 2025. Então foi em dezembro meu primeiro aporte e janeiro meu segundo aporte em Odontoprev. Eu vim comprando, né? Até chegar em 162 mil. Então esses 40% foi em menos de 6 meses aí. Então é uma baita valorização. E aqui eu já quero quebrar o primeiro mito. Se você quer aprender de verdade como investir, você cansou desses negocinhos de cursinho básico, você cansou de, perder seu tempo com algo que não vai te fornecer mais nada. Se você realmente quer entrar na melhor e maior escola de investimentos do Brasil, e quem diz isso nem sou eu, são comentários como esse aqui de gente que, acha o YouTube mais completo do que curso que é vendido por 3 mil reais. Ele não imagina como que é na MGD, cara. Se você quiser fazer parte aí da próxima turma da MGD, a gente vai abrir mês que vem. E eu quero te convidar para você participar, mesmo você que não tem interesse em entrar na MGD, eu quero que você entre nesse link aqui para que você se inscreva no Projeto Yield. Eu tracei um plano bem bonitinho, até porque tá ficando um burburinho aí, que meu Deus, investir não faz sentido, né? Tem um monte de gente falando isso hoje em dia, porque realmente é muito mais fácil você financiar tudo, gastar tudo, e pra mim não vai dar certo, do que você sentar a bunda na cadeira e estudar. Infelizmente é fácil mesmo, mas é o quê? Então pros interessados que querem realmente ver se dá para aposentar ou não, e olhar isso através de estudo estatístico, nunca vai ser o Léo falando, mas sempre sobre o que já aconteceu, o que estudos comprovam, né? O que prêmio Nobel comprova, não vai ser videozinho de YouTube que vai te convencer de alguma coisa ou não, pelo menos não deveria. Clica aqui no link, se inscreve, a gente vai ter 3 aulas que vai dar um gostinho de como é a MGD e aí você vai poder decidir se você vai querer entrar na próxima turma ou não. Você não vende ativo, presta atenção, você não vende ativo só porque valorizou. Pelo amor de Deus. Valorizou 30%, valorizou 40%, valorizou 100%. Valorizou 1000%. Não é por conta desta valorização que você vai tomar a decisão de venda do seu ativo. Se você está fazendo isso, você está cometendo um erro muito, mas muito comum dos investidores leigos.
Inclusive, o Peter Lynch fala muito sobre isso. Sobre você tentar cortar a rosa enquanto ela ainda tá fechadinha, tá o broto ainda, né? Você não espera ela florescer, você não espera ela desabrochar para poder ficar mais bonita, ou o buquê, montar o buquê de rosas, né? Então, na verdade, o que decide o primeiro passo da sua venda é analisar se a empresa trocou o fundamento ou não. Esse é o primeiro passo. Mudou de fundamento ou não? Petrobras mudou de fundamento ou não? Sanepar mudou de fundamento ou não? Pô, Sanepar era uma empresa de saneamento do Paraná que fazia água e esgoto do Paraná, estava agora no marco de saneamento, investindo pra caramba pra bater o marco de esgoto, que o de água já bateu. E aí do nada ela decidiu, o CEO decidiu lá que agora eles, em todo lugar que eles furar o buraco, eles vão abrir uma lojinha de sorvete. Imagina, trocou o fundamento, não é mais uma empresa de saneamento. Aí este é o gatilho para você analisar de novo a empresa e ver se faz sentido tirar da sua carteira. Porque nem toda mudança de fundamento é mudança para ruim. Tem mudanças que são boas, você tem que avaliar. Só que, de novo, citando o Peter Lynch, que ele fala muito sobre essas transições e venda, talvez seja um investidor que mais falou sobre quando vender um ativo, ele cita sobre não tenha pressa de analisar a mudança de fundamento de uma empresa. Você pode ficar de fora e olhar do lado de fora para não sofrer a influência, seja positiva ou seja negativa. Ele fala sobre IPOs também, né, que é melhor você esperar do lado de fora. Então, no caso da Saúde 3, a gente tem o primeiro passo para critério de análise, que é mudou um fundamento. Concorda comigo que mudou o fundamento? Antes o Odontoprev era uma quase, não dá para chamar de seguradora, mas era uma operadora de seguro odontológico que era muito previsível, tinha uma grande competitividade, eu posso dizer que era líder de mercado nesse setor, porque a margem era muito alta, e agora ela é Brat Saúde. Eu já li com vocês aqui o relatório de Brat Saúde, mas Brat Saúde agora, pô, a Odontoprev, deixa eu olhar aqui, ó, a Odontoprev representa 11% só da composição do lucro de Brat Saúde, ou seja, aquele negócio que a gente investia em Odontoprev, ele mudou o fundamento. Imagina a Sanepar, que ganha a receita que ganha com saneamento, representar agora a parte de saneamento, 11% só. 89% é outra coisa, é venda de sorvete, venda de paçoquinha, entende? Mudou o fundamento. É óbvio que aqui não mudou tão bruscamente, drasticamente assim, porque as outras coisas que estão aqui dentro também são referentes à área de saúde. Mas agora, é gerenciamento de hospital, leitos, a parte do Bradesco Saúde também, de outros seguros saúde. A gente sabe que a parte de seguro saúde mesmo, de plano de saúde, eles têm margens mais curtas. O ROI e a margem da Odontoprev era absurda. Agora, esse ROI, apesar de ainda ser muito bom, ele caiu bastante e a margem caiu bastante também. Eu já fiz uma análise com vocês aqui sobre a Brat Saúde, tá aqui o vídeo se você quiser conferir ele com mais detalhes. Mas fato é que realmente agora a gente precisa parar e analisar a empresa de uma forma mais criteriosa. Pô, faz sentido eu continuar na empresa ou não faz? Tá muito cedo, inclusive, para poder chegar a alguma conclusão, porque a gente viu o resultado de um trimestre, nem foi da Brat Saúde direito, né? Foi a Odontoprev que sinalizou, então a gente precisaria esperar o segundo, terceiro, quarto tri, mas já dá pra gente calcular o preço teto. E aí vem o segundo passo da venda. Então o primeiro é definir se teve mudança de fundamento ou não. E sempre lembrando que, igual tá aqui na caneca, né? Nem tudo que cai é oportunidade, nem tudo que sobe deixou de ser. Então sempre lembrando que a valorização do seu ativo não é indicador de venda, do mesmo jeito que a queda do seu ativo também não é indicador de venda. Você tem que avaliar se isso aqui manteve fundamento e calcular o preço teto, que é o segundo passo. Então agora a gente vai calcular o valor intrínseco dessa empresa. Também já tinha calculado com vocês, tá? Então eu tô aqui na Word calculando o valor intrínseco pelo fluxo de caixa, que é o melhor jeito de você calcular essas empresas que pagam menos dividendos, ou então que tem uma perspectiva de crescimento mais alta por longo prazo. E eu peguei aqui e simulei qual seria o preço teto de Brat Saúde, pegando o próprio lucro aqui e, óbvio, fazendo uma aproximação, porque a gente não sabe o quanto que vai ser nos próximos trimestres. Então eu peguei 1,3 bi aqui, joguei um fluxo de caixa para 2026 de 5 bi de lucro, 5 bi de lucro. Você tá vendo aqui que inclusive 2025, 2024 tava 500 milhões, porque tá pegando o histórico de Odontoprev, porque Brat Saúde não existia antes. Então aqui a partir de 2026 já tá atualizado o número total de ações, que agora é Brat Saúde mesmo, e 5 milhões de lucro líquido, tá? Ah, Léo, eu acho que vai dar 5,5, eu acho que vai dar 6. Aí você pode fazer a sua previsão, é só usar a Word, vou deixar o QR Code aqui. É a melhor plataforma de análise de ativos que existe hoje, tá? E vai melhorar ainda mais quando a gente soltar o consolidador. Se a B3 tirar o pé do nosso almoço aí, que ela tá amarrando as credenciais, mas em breve vocês vão ter. Vem muita novidade na Word, né? Mas não vamos dar muito spoiler, não. Você viu isso aqui, Wesley? Não?
Eu vi, tô de olho, tô de olho. Eu já, inclusive, já falei lá no canal O Cara das Opções que vem muita novidade por aí. O Wesley que fica animado, que não tem um consolidador que consolida opções, né? Se Deus quiser, esse aqui não aparece para vocês que são assinantes, porque é do administrador, tá? Porque ainda tá em desenvolvimento Desenvolvedor, olha só, né? Superpoderes, né? Tá vendo? Então aqui, calculando esse preço teto, e sendo bem conservador, tá? Tô sendo bem conservador aqui, numa taxa aqui de desconto de 15%, devido à dúvida e à imprevisibilidade, poderia cobrar até mais, mas tô colocando 15%, porque acredito que vai conseguir sim bater esses lucros aqui. A gente chega num preço teto de 15,98, 4% de margem. Quando eu vou lá nos meus valuations calculados, e eu coloco aqui upside para ver o quanto que eu tenho de margem de segurança aqui, você consegue perceber que a Bradsaúde Saúde tá aqui, ó, 4% é uma das piores, né? Se eu pego das que tem maior margem para baixo, pô, ela fica lá atrásão. Então realmente não faz sentido, na minha opinião, comprar a Bradsaúde Saúde agora. Na verdade, a gente está muito próximo de ficar zerado de margem. Então é aquela empresa que você tem que tomar duas decisões, ou uma ou outra, né? Se você vai manter para colher os frutos, seja de valorização, seja de pagamento de dividendos, se ela tiver, e realmente não sair, se você confia nessa tese agora nova da Odontoprev, que no caso agora é Bradsaúde Saúde, ou você já planejar a sua saída da empresa para colher os frutos, porque imagina, se eu conseguir colher 40% de lucro na Bradsaúde Saúde, e não importa se foi 40 ou não, tá? Eu não quero que você se prenda à rentabilidade, poderia ser mais, poderia ser menos, mas se eu conseguir fazer isso em 6 meses e agora eu tenho uma visão de que essa tese não vai ser mais tão boa, eu posso sair desse ativo e entrar em outro que está em oportunidade, certo? Isso é sempre sob custo de oportunidade. Não dá para você ficar rodando carteira o tempo todo. Por isso que tem que ser de maneira oportuna, em ativos corretos e fazer da maneira mais efetiva possível. O que a gente vai fazer? Eu calculei o preço teto, certo? Então tá aqui, ó, meu preço teto, 15,98. E agora eu vou somar uma margem para eu sair. Eu não vou sair quando bater o preço teto. Por exemplo, imagina que vale bater o meu preço teto de 79. Bateu 79,38, eu vou lá e vendo. Vale? Não, né? Porque a oscilação de mercado, ela acontece mesmo. Pode 2% para cima, 3% para baixo. Vai ficar ali variando. Não necessariamente você acertou seu preço teto também. Então você sempre tem que ter uma margem de segurança para comprar. Por isso que a gente gosta de comprar quando a gente tem muita margem de segurança. Ou seja, eu quero margem de segurança para pagar mais barato, porque se eu tiver errado, eu ainda fico nessa gordurinha. E eu também quero ter margem de segurança para vender. Porque se o meu preço teto que eu calculei era 12, mas na verdade o certo era 13, e eu calculei errado, porque você nunca vai acertar tudo, né? Você vai ficar próximo. Então eu calculei 12, era 13. Pô, eu quero ter uma gordurinha porque eu vendi a 14, tá tudo certo, entende? Então a gente sempre soma, na hora da venda, uma margem para poder vender, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Se você quer 10, 20, 30, aí você pode ir, aí é com você. É óbvio que eu ensino isso para os alunos dentro da mentoria, mas eu preciso de muito mais tempo para explicar cada um desses pontos. E eu até te convido a entrar na próxima turma da mentoria, que em breve vai abrir, tá? No mês que vem vai abrir a nova turma, a turma 9. Eu acabei de finalizar a última turma e vamos abrir a próxima turma. Para quem tava esperando, né? Eu sei que eu demorei mesmo para abrir a última turma que eu abri no ano passado, não demorei mesmo. Então aqui eu vou pegar os 15,98, que é o meu preço teto, e vou somar uma margem. Por exemplo, eu quero 10% de margem, mais 10%. Daria 17,57. Então a 17,57 eu sairia de Bradsaúde Saúde. Léo, mas e se valorizar para 20? Pois é, eu não sei. Se valorizar para 25, não sei se vai. Eu tô colocando a margem que eu quero para poder sair de Bradsaúde. Se Bradsaúde hoje estivesse a 17,57, eu sairia? Essa é a pergunta que você tem que fazer, entende? Você sairia quanto de Bradsaúde hoje? E eu tô usando Bradsaúde aqui porque foi a empresa que eu tenho dentro da minha carteira que mudou um pouquinho o fundamento, nenhuma das outras mudou, então não tem justificativa de venda. Mesmo que tenha valorizado ou que tenha caído em um pouquinho de desvalorização. Não, por exemplo, BB Seguridade valorizou pra caramba, na verdade? Valorizou pra caramba. Mas ainda está abaixo do preço teto, ó. R$40 ainda tá abaixo do preço teto. Eu vou vender BB Seguridade agora, mesmo que ela passe, no caso BB Seguridade, eu ainda exige um pouquinho mais de margem, 15% para poder vender, porque ela é uma tese minha de aposentadoria mesmo, que quer receber dividendo e tal, não faz sentido eu vender, pagar imposto de renda, entende? Então são empresas de crescimento em geral, aquelas empresas que tendem a realmente ter mais volatilidade. O Odontoprev tava R$15 há pouco tempo, ela caiu para uns 12, quer ver? Eu fico falando do Odontoprev, meta saúde 3 agora, tá galera? Desde o início do ano, chegou a bater 15, voltou para 12 e agora voltou de novo para 15. Então fica aí nesse samba-samba, né? É uma empresa que tem um pouquinho mais de volatilidade. Não que seja ruim se a tese sua é de dividendos, daria para você aumentar sempre os aportes quando caísse, né? Eu confesso que com esse grau de incerteza que está agora, com essa mudança para a Bradsaúde Saúde, eu prefiro não aumentar os aportes e realmente quando chegasse ali muito próximo de 17, eu sairia do ativo. E aí que entra o terceiro passo. Se você tem uma empresa que você tem interesse de sair, seja porque mudou o fundamento ou porque você queria sair mesmo. Segundo, calculou o preço teto e ela tá sem margem. Não tem como comprar
pagar mais e é uma empresa que você está querendo sair. Você soma ali naquele preço teto uma margem que você quer de prêmio para poder sair dessa empresa. No meu caso ali somei 10%, né, que inclusive foi bem bom, porque eu já estou pegando um preço teto mais alto, no caso da Odontoprev. E o terceiro passo é você tentar ver se dá para você sair através das opções. E é óbvio que para sair através das opções, eu e o Léo gostamos de falar por aqui, que é você ser pago para vender as suas ações. Olha só, a gente sempre fala essa frase. Por quê? Porque as opções têm essa beleza. A beleza de você ser pago pelo que você vai fazer. Em outros vídeos você vê a gente falando para ser pago para comprar a sua ação preferida, que é outra coisa. Mas dentro desse vídeo aqui, é você ser pago para vender a sua ação. Imagina, se você fosse vender o Odontoprev agora, e você tomasse essa mesma decisão que o Léo descreveu perfeitamente para você aí. Vou vender com a minha margem, coloquei 10%, eu vou vender o Odontoprev a R$17,50. O que você teria que fazer se você não conhece o poder das opções? Esperar o Odontoprev chegar em R$17,50, aí você vai lá, abre seu home broker correndinho aí e faz a sua venda, né? Daria para colocar limitado também, ó. Isso aqui é uma boa coisa, ó. Por exemplo, eu quero vender saúde a 17. Se você não conhece as opções, você pode fazer isso aqui, ó. Você vem aqui, digita. Uma ordem sem vencimento, né? Coloca limitado aqui, coloca uma ordem para poder, quando chegar a executar. Aí você coloca aqui 17. Coloca a validade lá, ó, tá vendo que tem uma validade, você não põe hoje, ó, tá vendo? Clica na validade, você vai colocar lá, executa ou cancela, por exemplo, ó. Ela vai ficar aí, ó, disponível. Não pode colocar por data. Pode pôr por data. A sua alternativa seria essa, se você não conhece as opções. Mas olha a beleza das opções. Você pode ser pago para escolher vender ela nesse preço de R$17,50 para o dia que você quiser. E enquanto não bater esse valor, você pode ir lançando todos os meses. Ou seja, é uma maneira de você criar dividendos extras, que nós chamamos nas opções de dividendo sintético, ou você pode chamar por aí fluxo de caixa, geração de renda, que você vai fazer mês a mês enquanto o Saúde 3 não chegar no valor que você pré-estabeleceu. Ou seja, uma baita forma de você estar rentabilizando um pouquinho a mais a sua carteira ainda em cima de uma posição que você já quer sair dela num preço que você já definiu. Então, esse é um superpoder que nós chamamos nas opções de venda de call. Essa é a famosa venda de call. O famoso dividendo sintético com as suas ações, que você pode fazer todos os meses. Mas é óbvio, acompanhe o canal, maratona Nosso Racional por aqui, porque a gente não faz isso na carteira toda não. Você viu lá falando sobre tudo, bem certinho aí. É uma ação que ele já tomou a decisão, que ele, dentro desse momento, a esse preço, ele tira da carteira. E aí volta para você essa pergunta: será que você tem na sua carteira alguma coisa que se encaixe dentro disso? Se a resposta for sim, aí você vai ver um racional brabo para isso aqui. Então, não precisa assustar com esses números que eu vou te mostrar. Isso aqui é o Profit, é uma ferramenta que a gente utiliza para poder olhar todas as opções. Em breve você nem vai precisar de Profit não, porque nós vamos colocar tudo isso aqui na Word, vai ser absurdo, a galera vai ficar louca mesmo. Mas olha só, por enquanto eu estou usando isso aqui. Quando a gente vai vender uma call, você vê aqui, que é porque eu falo call porque do Brasil usando, né? Mas é call. Mas eu vou falar call mesmo. Tá aqui, ó. Aqui você consegue ver a parte das calls e aqui das puts. E aqui a gente consegue vender as calls. O que é a venda de call? É eu concordar em entregar as minhas ações no dia determinado, pelo preço que eu determinei, e ganhar um prêmiozinho por isso. Que é o prêmiozinho, que a UV Seguridade chama de prêmio, a Caixa Seguridade chama de prêmio. Aqui também nas opções é a mesma coisa, a gente chama de prêmio. Só que o mercado financeiro deu esse apelido bonito de dividendo sintético, porque apesar de não ser dividendo, vem da ação, né? E você, se caso não faça isso aqui, você não vai conseguir isso, então meio que ficou como se dividendo sintético, apesar de ele não existir, é só um nome bonito. E aqui, ó, você consegue ver, por exemplo, que se eu subir aqui numa margem de 10%, porque eu quero 10% de margem, 10% de margem aqui, ó, uma valorização, não sei se tá dando pra você ver aí, o 10,75 verdinho, o editor vai dar um zoom aí, porque no Profit eu não consigo dar zoom, tá? Então quando eu clico aqui para vender a call, o que eu estou fazendo? Isso aqui eu estou assinando um contrato, tá? Eu estou assinando um contrato, eu tô falando que daqui a 27 dias úteis, que eu escolhi essa data, né? Eu poderia ter escolhido mais pra frente, poderia ter escolhido mais pra... mas eu escolhi o mensal. Por que a gente escolhe? Aí já vem um racional que aí realmente tem que entrar dentro da mentoria para aprender, porque não tem como, né? É 20 horas. Inclusive eu recebi uma mensagem muito engraçada, olha isso aqui, ó. Pessoal passando para dizer que a faculdade reconhece o certificado do Léo como horas complementares. Infelizmente pro meu curso o limite é 80 horas e o curso do Léo é de 120 horas. É loucura, né, cara? 120 horas é o dobro. Na verdade, o dobro não, mas quando eu cursei faculdade de medicina, a minha grade curricular de fisiologia, que é, na minha opinião, é uma das matérias mais importantes de medicina, os caras que vão te atender como médico, é 72 horas. É 120 horas, né? Realmente é a maior escola de investimento que existe, meu amigo. Então aqui a gente tá pegando o período mensal, né? Do dia 21/8
Então lá no dia 21/8 eu tô concordando, ó. Ô galerinha, quando chegar, eu tô conversando aqui com um cara que vai comprar de mim, né? Porque eu tô vendendo seguro, é igual eu sou segurador aí. Ó, lá no dia 21/8 eu concordo em vender pra você o Odonto Prev a R$17, tá? A R$17. Inclusive agora deu uma quedinha, ó. A margem ficou de 11,18 acima do que está hoje. E aí eu vou ganhar uma merrequinha por isso. Olha lá, 17 centavos, que nem uma tão merrequinha assim não. Foi um prêmio de 1,11 por mês, né? 1,11% ao mês, isso aqui anualizado vai dar uns 13, 14% de yield. É 13, 14% de yield a mais do que ela teoricamente já me pagaria de dividendos. Então, se sua empresa te paga 5, 6, 7 de dividendos, você faz isso aqui, por exemplo, você ganharia aí, caso não fosse exercido durante o ano, pô, 23%. E se fosse exercido, você ganharia a valorização mais o prêmio, né? Mais o dividendo até esse momento do exercício. Então aqui, se você quiser acompanhar o que aconteceu com a Saúde 3 na minha carteira, se ela vai sair ou não da carteira, depende muito do dia 21/8, o que vai acontecer com o preço dela. Mas isso aqui é uma forma de você fazer dividendo sintético. Então o que a gente fez? Aqui você consegue ver no home broker, ó, Saúde H170. O que é esse H170? O H vem que é uma call e que é em agosto, não precisa aprender isso aqui agora. E 170 tem a ver com o strike, que é R$17 no caso ali, né? Então eu vendi toda a minha posição, ó, em call, 14.800 ações a 17 centavos e ganhei aí, deixa eu ver quanto que eu ganhei. Ó, 14.800 vezes 17 centavos deu aí R$2.516. Aí eu fui lá e comprei o quê? 260 cotinhas de GRC, né? Porque não dá pra deixar dinheiro vacilando. Você percebe? É um dinheiro que, se eu não fizesse isso, estaria na mesa. É um dinheiro que eu já investi, que já vai me entregar mais 11% de yield, essas cotinhas aqui de GGRC, mais a provável valorização que pode ter em GGRC. Então é uma máquina realmente de dinheiro que você começa a girar com as opções. Mais uma máquina, né? Porque só o seu dividendo já é uma máquina. Não necessariamente você precisa das opções, só que as opções vão encurtar aí uns 5 anos da sua aposentadoria, quem sabe até mais. Então não faz sentido você não estudar e não aprender sobre isso, né? E a gente vai falando de aprender, né, Léo? E nem curso pago, o ensino que nós estamos mostrando aí não, né, Léo? Então, assim, aqui ou no canal Cara das Opções, você vai aprender demais. Porque você sabe que tem um propósito aqui do Léo de 320%, né? 100% de nós aqui e o resto é de Deus, né? Na verdade, é sempre isso que o Léo fala por aqui, e esse propósito se repete também lá no Cara das Opções, onde você vai encontrar muita coisa sobre tudo que realmente importa para as opções, que é realmente mostrar para você um universo que pode multiplicar, acelerar a sua rentabilidade, acelerar a maneira como você cria fluxo de caixa para dentro da sua carteira, mas com o racional, e que você deve ter bons ativos na sua carteira, para que você tenha a sua carteira de longo prazo e possa realmente encurtar o seu tempo para chegar na sua aposentadoria, no seu objetivo aí com os seus investimentos. E você viu que o tempo todo a gente fala assim, ó, entregar as ações, mas não é entregar não, é vender as ações com rentabilidade, valorização e ainda receber por isso que você acompanhou com a gente aqui. No entregar é simplesmente um jargão que a gente não tem como não usar, mas disciplina, capricha, aprenda essa estratégia. Por quê? Porque vai ter momentos, de repente seu perfil não é um perfil que você vai dizer, não quero operar opções, mas de repente dentro dessa estratégia, caramba, eu gostaria de ser pago para sair. Tá vendo só como você pode ser muito mais eficiente para vender as suas ações? E essa eficiência vem através das opções. E agora, cena dos próximos capítulos, né? Isso aí, vamos esperar dia 21/8, vamos ver o que vai acontecer. Só tem duas coisas que podem acontecer. Ou subir acima de 17 eu entregar já concordando com aquilo que eu queria mesmo. E aí vou vender as minhas ações, vou pegar esse dinheiro, vou alocar em algum outro local que você vai ver no dia 21/8. Ou pode ser que não chegue até os 17 e aí você vai aprender a segunda parte da venda de call com dividendo sintético. Que é quando a call vira pó e você consegue lançar de novo. E aí vem mais 1%, mais 1%, e mais 1%. E aí você vai ver no dia 21/8, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí. Vai lá no canal do Cara das Opções, se inscreve lá, deixa um hashtag Vim pelo Léo no último vídeo. Tamo junto, fica com Deus, Papai do Céu te abençoe. Até o próximo vídeo que será excepcional.